Salve, salve, galerinha! Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Vamos continuar aqui a nossa aulinha de sistema digestório. E nessa aula a gente vai continuar vendo o que a gente estava falando sobre o sistema digestório. E a gente já viu na parte da boca, vimos nosso esôfago e chegamos agora no estômago. Vamos ver até onde a gente vai hoje. O estômago, pessoal, a gente costuma falar que ele é uma dilatação do esôfago. Então o esôfago vem e tem uma hora que ele se dilata, ele aumenta bastante de tamanho. É esse o estômago. E ele tem a curvatura dele é para o lado esquerdo do nosso abdômen. Então vocês podem ouvir falar em algum lugar que o estômago está no lado esquerdo. Ele está mais ou menos no meio ali, mas é um meio mais para a esquerda do que para a direita, tipo um coração, sabe? O estômago, ele tem uma coisa que é, tipo assim, fundamental, uma coisa que é extremamente importante, que vai ser uma proteção por uma camada de células que secretam muito muco, muito muco. E esse muco, ele vai ser como se fosse uma proteção, tá? Ele vai ser totalmente protetor para o estômago. Aí a gente tem que começar a se perguntar, protetor. Protetor por quê? Por que eu preciso de um muco protetor? Porque no meu estômago, no seu estômago, no estômago de todo mundo, tem um negócio que se chama ácido clorídrico. Pessoal, o ácido clorídrico, ele tem um pH de 2. Gente, um negócio tem um pH de 2. Você enfia a sua mão, deixa um pouquinho, você tira a bituca dos dedos, cara. Você não tem dedo? Perde tudo aqui, as unhas, gosta de pintar unha, já era. E aí, a gente tem que começar a se perguntar assim, cara, eu tenho um ácido, puta de um ácido forte no meu estômago, esse boneco não está alinhado com a minha cabeça, isso me incomoda muito. Eu tenho um puta de um ácido forte no meu estômago e ele não me mata, ele não faz nada, como assim, cara? Tipo, como assim? O que acontece? Tudo culpa desse muco. Tudo culpa da proteção deste muco, tá? Às vezes, seu corpo pode estar produzindo muito mais ácido do que esse muco aguenta, ou está produzindo pouquíssima quantidade de muco e ácido normal. E isso vai acabar agredindo a parede do estômago. Você pode estar consumindo bastante alimentos que consumam esse muco, que usam esse muco, que seu estômago se defende deles com o muco. Por exemplo, café, Coca-Cola, fritura. Quando você toma um café, quando você come uma fritura, coca, você não sente nada no estômago, por quê? Porque esse muco está te protegendo. E são alimentos extremamente fortes para a gente. São alimentos que agridem. Aí você come muito disso, muito disso, muito disso. Gente, isso vai gastando, vai corroendo o seu muco. Chega uma hora que você não tem o suficiente para aguentar o ácido gástrico, o suco gástrico. E aí? Cara, é um abraço. Aí onde você vai apresentar uma gastrite, se for muito pesado, a hora que você vê isso aí vai ter virado uma úlcera. Até a gastrite é só uma irritação. E para quem teve já gastrite, sabe o quanto é ruim, o quanto dói, o quanto machuca. E tudo isso é uma leve irritação. Imagina se isso passa por uma úlcera. Uma úlcera já é um buraco. Cara, o BO tá garantido. E ali no estômago nós temos alguns tipos de células, tem o nome delas aí, mas não precisa ficar decorando nomaiada, não. Vamos entender o que está acontecendo. Tem várias células que produzem ácido clorídrico. Aí a gente pode pensar, meu Deus, como uma célula produz ácido clorídrico? Meu Deus, uma célula produzindo ácido, como essa célula não é destruída? Como? Essa célula, na real, ácido clorídrico, a fórmula química dele é HCl, hidrogênio e cloro. Tem uma célula aí, que é a célula parietal, ela faz o quê? De um lado dela, ela fica liberando íons de hidrogênio. Do outro lado, ela fica liberando íons de cloreto, tá? Cl+, H+, misturou para fora,
Então, ela libera separado, o cloreto e o hidrogênio, tudo isso separado. Fora, lá na luz, a gente fala na luz, no espaço do estômago, isso vai se juntar e vai formar o ácido clorídrico, ok? Então, a célula realmente ela não produz, ela libera os componentes do ácido clorídrico. Eles vão se juntar e chavral. E tem outras células também que vão produzir um negócio que se chama pepsinogênio. Pepsinogênio mais ácido clorídrico forma o que a gente conhece como suco gástrico. pH maravilhoso de 2. E quando o pepsinogênio é meio que ela é uma enzima digestiva, mas ele vai ser a forma inativada dessa enzima. Quando ele entra em contato com o ácido clorídrico, ele vai se converter para a forma ativada. Qual que é a forma ativada? É a pepsina. A pepsina, pessoal, tem a função de hidrolisar proteínas. Olha o nome, hidrolisar. A gente já viu que era hidrólise. Hidrólise é uma quebra a partir da água. Você precisa de água para realizar essa reação química. E então a pepsina consegue começar a digestão de proteínas, pegando as proteínas e destruindo elas para ter apenas os aminoácidos. E cara, então o que você tem que lembrar por enquanto? Digestão de amido começa na sua boca, capilares salivar. E pense, por que eu tenho que digerir amido? Por que eu preciso de maltose? Pô, maltose é um açúcar. Você consegue utilizar esse açúcar de alguma forma para te gerar energia. Esse açúcar, essa maltose vai sofrer modificação no seu corpo, mas você vai usar ela. Por que você precisa de amido, que é um negócio de planta, que é reserva energética de planta? Você não precisa de amido. O amido é como se fosse o meu castelo de Lego. Você quer o que está construindo esse castelo de Lego, que são as pecinhas, que são as moléculas de maltose. Aqui com proteína é a mesma coisa. Você está comendo uma carne de vaca, você está comendo um pedaço de brócolis. Meu, para que você precisa de proteína de vaca? Para que você precisa da proteína de brócolis? Você é um brócolis? Você não é. Por que você precisa da proteína do brócolis? Você não precisa. O que você precisa? De novo a história do castelo. A proteína é o castelo de Lego. Você quer o quê? Você quer os leguinhos, você quer as pecinhas para construir o seu castelo do jeito que você quiser, irmão. Aí, você não precisa, então, da proteína do brócolis, da proteína de vaca. Você precisa o quê? Dos aminoácidos que elas têm. É isso que você quer. Fala assim, você precisa comer proteína. Não, cara, você precisa de aminoácido. Tá bom? Que é a base da proteína. E com os aminoácidos disso você constrói as proteínas que o seu corpo precisa, tá? E do jeito que ele quiser. Se tomar suquinho de colágeno, seu corpo não vai olhar para o colágeno e falar, nossa, minha pele do Rodolfo está tão flácida, porque eu tenho uma pele tão flácida. Fala, nossa, meu Rodolfo está com tão pouco colágeno, vamos dar um pouco de colágeno para ele. Ó, bebeu o colágeno? Vamos dar colágeno pro menino, ele quer tanto. Não, cara. No máximo, meu corpo vai, sei lá, rir de mim porque eu gastei dinheiro com alguma coisa que não funciona. Quando uma pessoa toma colágeno, o que vai acontecer lá no estômago dela? Colágeno, que é uma proteína, vai encontrar a pepsina. Encontrou a pepsina, cara? Pau no colágeno. Destrói esse colágeno, resta só o quê? Só aminoácidos. Seu corpo vai usar esses aminoácidos como ele quiser. Foda-se que era colágeno. Eu quero fazer a proteína XYZ. Vou fazer, não vou fazer colágeno. Não necessito. Ok? Então saibam que não adianta consumir uma proteína para repor essa proteína. Tá? Não é assim que funciona. Insulina, por exemplo. Ninguém toma um comprimido de insulina. A pessoa tem que aplicar diretamente nela. Porque se ela tomar um comprimido de insulina, o corpo dela destrói. Beleza? Lá no nosso estômago, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu botar a imagem aqui. Ó. No nosso estômago, tem duas regiões que são muito importantes. A região da cárdia, está mais logo aqui no começo, e a região do piloro, está mais aqui no final.
Essas regiões possuem um negócio que se chama esfíncter. O esfíncter, pessoal, é uma parede totalmente muscular, que tem a capacidade de fechar e abrir. Para que serve esses esfíncteres? Quando você come alguma coisa, seu estômago está cheio, este esfíncter aqui da cárdia, ele se fecha. Se fechou, cara, você pode colocar uma bananeira, o alimento não volta, porque a porta está fechada. Aqui no piloro, o esfíncter fica abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Então, só um pouquinho de comida passa adiante, o resto fica no estômago. E o que acontece com o que não passa? Volta aqui para o fundo da carne. E vai. E o alimento que não passa, ele fica fazendo esse ciclo. Normalmente são partículas maiores que não conseguem passar. Fica fazendo esse ciclo. Enquanto ele está aqui, ó, até o momento que ele passe de uma vez, ele está sendo digerido. Ele está sofrendo ação de pepsina, ação do ácido clorídrico, e está lá. E aqui para a gente ver como que é a parede do estômago, ó, tem essas fossas que a gente chama de fossetas, onde tem várias células que produzem coisas muito importantes. Não é totalmente lisinha, irregular. E essa curvaturinha aqui é a curvaturinha do nosso estômago que está mais para o lado esquerdo. A gente sai do estômago e vai para o duodeno. Gente, o nosso intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. O duodeno recebe esse nome porque duodeno em italiano, né, eu cresci na Itália, para quem não sabe, duodeno em italiano quer dizer 12 dedos. Ó, você sabia? Não, porque você não cresceu na Itália como eu. E quando descobriram lá, abriram a primeira pessoa, viram que essa parte do intestino media 12 dedos, assim, aí falaram duodeno. Enfim. E outras partes são o jejuno e o íleo. E o duodeno, ele é muito importante porque ele está recebendo o alimento que está vindo do estômago. Ó, o estômago está aqui atrás, está recebendo o alimento vindo diretamente ali do estômago. Um alimento que já está... E a gente tem que pensar assim, ó. O alimento, ele está vindo para o duodeno, mas ele está vindo com uma característica extremamente ácida. O caráter dele é extremamente ácido. Por quê? Porque, pô, lá era 2. O pH do estômago é um pH de 2. Para a pepsina funcionar, precisa de um pH de 2. Então está chegando um alimento extremamente ácido. Mas o duodeno, ele tem um caráter básico. Quando eu falo que ele tem um caráter básico, eu estou falando de um pH mais ou menos de 8. Então, o alimento está vindo com caráter de mais ou menos 2, um pouquinho mais de 2. Está chegando num lugar, para onde as coisas funcionarem, tem que estar no pH 8. Gente, são vários pontos no pH. Então, eu tenho que aumentar muito o pH deste alimento que está chegando. Tá? E para isso, o duodeno ele vai receber uma série de secreções. Ele vai receber secreções do fígado, que é a bile, do pâncreas, que é o suco pancreático, e dele mesmo, que vai ser o suco entérico. Aqui a gente tem peptidases, que vão hidrolisar proteínas, enteroquinases, mas não são as mais importantes. A gente precisa falar de outras moléculas que são importantes, como a bile. Você tem aí seu fígado, o fígado sabe que ele é extremamente importante, mas aí acaba caindo naquela que eu sempre falo, né? Se alguém te trombar numa esquina aí, puxar seu braço e falar assim, ô, para que serve seu fígado? Você vai saber responder para que serve seu fígado? Você vai conseguir sanar essa dúvida da pessoa? Nosso fígado, ele serve para 2 coisas. Na real, nosso fígado serve para umas 30 coisas. Mas o que a gente mais precisa saber neste momento é que o fígado tem uma função muito importante de desintoxicar nosso corpo. Ele que vai pegar todas as drogas que a gente ingere. E quando eu digo isso, pessoal, não estou falando de droga ilícita, tá? Estou falando em medicamentos, café, por exemplo. Ele pega tudo isso e destrói, tá? Ele tem a função de desintoxicar o nosso corpo. E uma outra função, tem um monte, mas uma função é essa. Outra função que é muito importante, que a gente vai falar bastante agora, é a da produção da bile. A bile é produzida no nosso fígado e ela é guardada na vesícula biliar, tá?
Algumas pessoas precisam, por algum motivo, retirar a vesícula biliar, elas não param a produção de bile. A produção de bile continua. Mas agora elas não conseguem armazenar grandes quantidades de bile. Isso vai dar alguns problemas, alguns BOs na vida da pessoa. E a bile não tem nenhuma enzima digestiva. Nenhuma. O que tem na bile? Bicarbonato de de sódio e sais biliares. Para que serve isso, pessoal? O bicarbonato, ele tem uma função importantíssima do quê? De tentar alcalinizar o duodeno. Lembra, tá chegando um negócio com pH perto de 2, pH tem que subir. Então, o bicarbonato, ele tem um caráter extremamente básico. Então, joga bicarbonato em cima do negócio. Então, uma dica de cozinha, se você quiser tirar a acidez do seu molho de tomate, joga uma colherzinha rasa de bicarbonato em vez de jogar açúcar. Você acaba com a acidez do seu molho e não altera o sabor dele. Dica Masterchef hoje do Rodolfo. Enfim, perdi. Então, o bicarbonato está ali para tentar aumentar esse pH. E os sais biliares, eles vão ter a função de emulsificar essa gordura. Emulsificar. O que quer dizer emulsificar, pessoal? Saca só essa imagem que tem aqui. Tem a gordura, uma molécula grande de gordura. O que a bile vai fazer? Vai quebrar essa molécula grande de gordura em várias moléculas pequenininhas. Por que isso acontece? Porque agora, pessoal, essas moléculas pequenininhas têm uma superfície de contato muito maior. A superfície de contato daquela molécula grande de gordura é muito grande, era muito pequena. Agora, tem várias moléculas pequenininhas com uma superfície de contato muito maior, muito maior. Isso é muito importante. Sem contar que agora, com a emulsão delas, com a emulsificação delas, eu consigo desprender ela cada vez mais do alimento. Então não fica nada grudado, não fica grudado na parede do nosso intestino. É assim, ó, só sucesso. E para a gente ver muito bem isso, o efeito da bile, a bile tem um efeito muito parecido com o efeito do sabão. E pense, quando você pensa assim, para que serve a bile? Pensa assim, pô, para que serve o detergente? Por que eu uso detergente quando eu lavo louça em casa? Você lava louça em sua casa? Se não lava, tá na hora de começar, viu? Por quê? Porque você quer tirar gordura, você quer desengordurar. Aí você lembra, pô, a bile é igual o detergente. Então, se o detergente desengordura, a bile tem alguma coisa a ver com a gordura, tá? Olha a diferença de uma quantidade de óleo colocado detergente agitado. Olha como muda. Olha como sobe o nível. Que agora, como as moléculas estão menores, elas têm uma repulsão entre elas. Elas não ficam tão juntinhas como se fosse uma grande molécula só. Aí a gente vem para o suco pancreático, que eu amo. Acabei de abrir a boca, isso é um bicho de saliva, não sei nem se deu para ver. Espero que não. Mas, se vocês viram, é a prática aqui da minha glândula salivar em ação, jogando, esguichando saliva na minha boca, eu estava com a boca aberta. Enfim. No suco pancreático, pessoal, agora, então eu vi o que o fígado produz e joga no duodeno. Agora eu vou ver o que o pâncreas produz e joga no duodeno. No suco pancreático tem duas coisas. Bicarbonato de ódio, mentira, é de sódio. A função dele, elevar o pH. Nossa, Rodolfo, mais bicarbonato de sódio? Cara, você está vindo de um lugar que o pH é tipo muito baixo, muito ácido. Você tem que aumentar esse pH. Por que é tão importante, pessoal, aumentar o pH? Porque todas essas enzimas aqui, gente, tipo, todas essas enzimas, elas têm uma particularidade. Elas funcionam em pH 8. Se elas funcionam em pH 8, no pH 2 essas enzimas elas serão inativadas. Elas vai destruir essas enzimas.
tá? Elas vão sofrer desnaturação. Então, eu preciso aumentar esse pH. Por isso que tem bicarbonato de óleo na bile, no suco pancreático, tem que ter, cara. Precisa, é necessário. E tenho as enzimas também. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas enzimas e para a gente ver. Antes de eu falar das enzimas, pessoal, enzimas tem um tipo de digestão que é uma digestão química. Tá? Então, enzimas fazem digestão química. O dente e a bile fazem digestão mecânica. Ah, Rodolfo, mas a bile é mecânica? É. Por quê? A única coisa que a bile faz é pegar uma molécula grande de gordura e quebrar em vários pedacinhos pequenos de gordura. Ainda continua sendo gordura. Ainda continua sendo um óleo. A bile não transforma aquilo em nada. Para passar por um processo de digestão, eu tenho que fazer uma transformação química desse negócio. Eu tenho que fazer uma destruição disso. É um processo de catabolismo que a gente fala. Eu tenho que destruir isso, pegar esse negócio, uma molécula muito grande, e quebrar ele em moléculas menorzinhas. Isso é o processo de digestão, é um processo de destruição. Primeira enzima, amilase pancreática. Você conhece a prima dela, que é a amilase salivar. A amilase pancreática vai também hidrolisar o amido em maltose, tá? Mesma coisinha da salivar, mesmo. Só que agora está no pâncreas. Lipase pancreática. Olha o nome, lip. Lip quer dizer lipídios. Ase é quebra. Então é a quebra de lipídios, é a enzima que vai quebrar lipídios. Então, chega a bile e cota aquela molécula de gordura, aí chega a lipase e hidrolisa. Então, hidrolisa precisa de água. Hidrolisa as gorduras, formando o quê? Glicerol e ácido graxo. Por quê? Porque aquela gordura, pessoal, aquela gordura está feita, aquela gordura está pronta. Meu corpo não pode usar, não sabe guardar essa gordura. Mas o meu corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai usar esse glicerol, ele vai usar esse ácido graxo, vai juntar e vai formar uma molécula de gordura, que é o jeito que a gente guarda a gordura. Tenho tripsina e quimotripsina. Tem função de hidrolisar proteínas e gerar peptídeos. Então, pega uma proteína enorme, sei lá, formada por 500 aminoácidos e quebra ela num peptídeo formado por 10 aminoácidos. Aí chega a peptidase e faz o quê? Ó, peptid quer dizer que ela vai quebrar peptídeos. Então, ela vai destruir os peptídeos e deixar apenas os aminoácidos livres para o nosso corpo fazer a absorção. E teremos também as nucleases. Pessoal, as nucleases elas têm a função de digerir DNA e RNA e formar apenas nucleotídeos. Vou te fazer uma pergunta, eu quero que você responda bem sinceramente, aí, ó, no fundo do seu coração. Quando eu estava dando aula de, sei lá, de produção, de duplicação de DNA, transcrição de RNA, eu sempre falo, ó, aí chega um nucleotídeo novo, aí completa com os nucleotídeos, A com T, C com G, ou até mesmo um A com U, se for um RNA. Em algum momento, você se perguntou de onde que vinham todos esses nucleotídeos? Ou você só aceita quando eu falo? Gente, o que eu mais quero na minha aula é que vocês questionem. Eu não quero que vocês sejam passivos. Não quero que vocês aceitem. Eu quero que vocês duvidem, eu quero que vocês questionem. Ah, Rodolfo, mas de onde que está vindo esses nucleotídeos que você está botando? De onde vem que esse A? Essa adenina? Você comeu lá seu alfação, porque você está de dieta, então você está comendo bastante alface. Aí, o que que tem? Do que esse alface é formado? Aquele branco. Ai, não sei do que alface é formado. Gente, vamos usar o nosso cérebro.
O alface é uma folha de uma planta. Essa folha dessa planta é formada por células. Então, o alface inteiro ali, ó, todinho formado por células. É um ser vivo, a parte de um ser vivo. Né? Aí, essas células, elas possuem DNA, elas possuem RNA. O que vai rolar? Seu corpo, pelo amor de Deus, gente, nosso corpo, ele não precisa do DNA, do RNA do alface. Eu vou fazer o que com o DNA do alface no meu corpo? O que? Não tem o que fazer. Então, as nucleases pegam o DNA, pegam o RNA e quebram. Separam, soltam, deixa todos os nucleotídeos que formavam o DNA e o RNA do alface, tudo solto. Aí a gente pode utilizar esses nucleotídeos como a gente bem entender para duplicar nosso RNA, nosso DNA, para fazer uma transcrição de RNA. A gente usa como quer, porque a gente quer. Beleza? Aí a gente chega numa parte que está tudo digerido. Mas antes disso, eu quero ressaltar de novo para vocês um ponto, porque quando eu vejo questões de sistema digestório no vestibular, eu vejo muito dois tipos. Um tipo muito clássico é comparar estômago com duodeno, pegando essa relação de pH, falando, por que se eu jogar a pepsina do duodeno ela não funciona? Por que a tripsina lá no estômago não funciona? Entenda que todas as enzimas estomacais, principalmente a pepsina, né, que é a única que a gente fala, ela está ali para funcionar no pH do estômago, que é o pH de 2. Todas as enzimas no duodeno estão ali para funcionar no pH de 8. Por isso que a gente tem tanto bicarbonato. E outra coisa que eu vejo bastante exercícios fazendo é, ele pega e faz assim, ó, vamos, você comeu pão com carne e queijo. Aí ele fala assim, o que é digerido primeiro? Quais, em ordem, quais serão as coisas que serão digeridas primeiras? Aí você vai ter que pensar, primeiro o alimento é na minha boca. Tá, minha boca eu consigo digerir amido. Tá, então o amido do pão vai ser digerido primeiro. Tá, eu como amido. Aí, depois, tenho a carne. Pô, a carne vai começar a ser digerida no meu estômago. Então, depois vem a carne. Aí faz de conta que tinha uma mantegona lá, que é gordura pura. E a manteiga ou a margarina vai ser a última que vai ser digerida, porque ela só consegue ser digerida lá no meu duodeno. Então, muitas vezes eles pedem essa ordem. Então, é importante que você conheça as enzimas e saber a função delas. E, gente, o nome delas ajuda. O único nome que não ajuda é da tripsina e da quimotripsina. É o único nome que não ajuda. Mas o resto ajuda tudo. Peptidase, ó, peptídeo, ase, quebra. Nuclease, nucleico, ácido nucleico, ase, quebra. Lipase, tá aí. E depois que foi tudo digerido, a gente vai precisar, não adianta eu digerir e deixar o negócio ali. Eu preciso partir para o processo de absorção. E absorção, pessoal, os nutrientes, eles têm que ir para os vasos sanguíneos ou até mesmo para os vasos linfáticos. Gordura, por exemplo. Gordura é transportada por vaso linfático. E a gordura, ela acaba sendo jogada na corrente sanguínea lá no coração. Por isso que direto entope veia do coração, não entope veia, pô, uma veia do meu pé, cara. Eu arranco meu pé fora e tô de boa. Mas não. Toda a gordura é drenada, sugada e é levada pelos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos depositam essa gordura lá no coração, tá? Para cair na circulação e poder ser levada. Como tem gente que come gordura demais, isso pode se depositar, causar um infarto, causar uma morte triste para a família. Então, de maneira ir na gordura. E lá no estômago, já começa a absorção de glicose e álcool. O álcool, ele é bem agressivo, então quanto antes ele começar a ser absorvido, melhor. Às vezes você bebe muito,
Aí chega uma hora que parece que, tipo, mó cota que você parou de beber, mas seu estômago tipo, tá cheio. Você sente que tá cheio e você gosta, um jato. Por que isso? Porque enquanto não foi absorvido todo o álcool no seu estômago, fica parado. O que tem nele fica parado, esperando para poder dar continuidade. E aqui, no intestino, a gente vai ter as vilosidades. O nosso intestino, pessoal, ele não é uma circunferência perfeita. Ele é cheio desses vai, vem, vai, volta, vai, vem. Por quê? Porque assim a gente consegue aumentar a superfície de contato. Maior superfície de contato, mais ainda eu consigo absorver nutrientes. O alimento ele não pode ficar na minha barriga para sempre. 4, 5 dias. Ele tem que passar e eu conseguir tirar dele o máximo de nutrientes possível. Mas para isso eu preciso de uma superfície de contato muito grande. E não satisfeita, essas velocidades possuem microvelocidades. A gente lembrar da aula de membrana plasmática, eu explico tudo que são as microvelocidades. Como se fossem dedinhos de luva em uma célula. A célula é cheia dos vai e volta, vai e volta. Tudo para poder aumentar a superfície de contato. Tá? Vou parar por aqui, já tem meia hora a aula. Aí, essa partezinha eu falo bem rapidão na próxima aulinha. Tá bom? Gente, vamos ficar por aqui. Beijo, bom final de semana e sextou!